Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 3 de agosto. Ibovespa apresentou aqui uma queda de 0,53%, deixando aqui um candle que traz uma primeira sinalização para se ter uma movimentação para baixo, apesar de não ter perdido ainda as mínimas ascendentes aqui no gráfico diário dentro desse movimento de subida. Então a próxima sinalização para se ter uma movimentação para baixo é um movimento de correção contra a atual tendência de alta, onde o principal nível de suporte vai aqui nessa região do 65.873 a 65.624, uma zona de antiga resistência que pode funcionar como suporte num possível movimento de baixa. Então a perda da mínima do pregão de hoje, 66704, traz uma primeira sinalização para se ter esse movimento para baixo. Então não só a perda, porque só oscilar aqui abaixo, pode oscilar aqui abaixo olhando ali para o G60 e fazer logo na sequência um fundo aqui forte para cima. Então seria ainda coerente dentro de uma tendência de alta no gráfico 60 minutos ter aqui a formação de fundo ascendente. Então ficaria atento no sentido de houve oscilação aqui para baixo da mínima pregão de hoje, ainda teve nova mínima na hora seguinte, vai aumentar ainda mais a chance de se ter uma movimentação para baixo aqui pelo gráfico diário, uma correção no índice Bovespa. Depois disso, então, vamos falar, só para mencionar, antes de falar dos futuros, amanhã, pregão dessa sexta-feira, dia 4, às 9h30, teremos os dados de emprego dos Estados Unidos. E isso costuma trazer bastante volatilidade. Então, uma atenção especial para quem está posicionado aí, ou para quem vai abrir posição logo no início do pregão, em cima aí, principalmente de dólar e índice. Vamos aqui para o mini índice. Mini índice no pregão de hoje, semelhante ao Ibovespa, não conseguiu ali, no caso do mini índice, não conseguiu superar a máxima pregão anterior, ficou dentro de um grande candle de alta. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, a gente pode observar que a tendência ainda é de alta, fez toda uma movimentação para baixo, ainda dentro desse, acima da mínima desse forte candle de subida e também do último fundo ascendente que está aqui na faixa dos 66.495. Então traz uma chance também, da mesma forma, se perder aqui a mínima do pregão de hoje, ainda a chance de gerar um fundo mais forte aqui. Lembrando, 9h30 pode fazer um candle aí de bastante força. O primeiro candle do dia no G60 pode ter bastante volatilidade aqui, uma oscilação mais forte aqui no mini índice. E a partir desse primeiro candle que tende a começar a trazer um direcionamento para o mercado, mas a favor da tendência, a expectativa seria de ter uma movimentação aqui para cima, gerando algo realmente, uma sinalização para cima, apoia mais a operação na ponta compradora. Vindo aqui para baixo dessa região e confirmando a perda de mínimo ou gerando topo descendente num gráfico de menor periodicidade, abaixo aqui de um nível em torno de 66, abaixo de 67.000 a 66.900, seria mais interessante para a ponta vendedora, buscando aqui uma movimentação que pode vir a buscar essa região de fundo já citada aqui nessa análise. Depois disso, vamos aqui para o mini dólar. No mini dólar, o pregão de hoje ficou um pregão também com um candle um pouco mais para uma indefinição, deixando um candle com um fechamento mais próximo ali da mínima, e dentro aqui está dentro de um movimento ainda de subida, enquanto não perder a mínima deste candle, ou seja, está dentro de uma correção, fez uma mínima aqui na casa dos 326,5 e não perdeu ainda essa mínima. Já são dois pregões aqui respeitando essa mínima estabelecida no dia 1º de agosto. Então, mini dólar, se conseguir aqui romper a máxima ali logo no início do pregão, já romper a máxima do pregão de hoje, vai aumentar a chance de se ter esse movimento aqui para cima pelo gráfico diário, o que apoiaria mais a operação na ponta compradora. Olhando até para o gráfico de 60 minutos, a gente pode observar que o dólar está em cima de um patamar de suporte. Hoje bateu nessa região na primeira hora de pregão, voltou forte para cima, mas depois veio dando uma patinada aqui para baixo, acelerou um pouco o movimento para baixo aqui já no finalzinho, já na penúltima hora de pregão, e aqui nesse momento travado em cima dessa região. Então, sinalização aqui para cima, dentro do que eu comentei no diário, apoia mais a operação na ponta compradora, ou seja, a favor de um movimento de subida, seja pelo gráfico diário, seja também pelo gráfico de 60 minutos. Por outro lado, a perda dessa região aqui, dessa região que se encontra atualmente ali por volta dos 3.131 até a mínima 326,5, a perda dessa região e topo descendente no gráfico de menor periodicidade abaixo dessa região, usando essa região como resistência, é que traria um cenário mais favorável para trabalhar na ponta vendedora de day trade a partir do próximo pregão. Na PETR4, pregão de hoje, queda de 1,48%, a gente está com a posição aberta em Petro. Essa posição aberta aqui no rompimento dessa região dos R$ 13,35, fechou para baixo do ponto que foi a nossa entrada, sinalização negativa, ou seja, uma sinalização chamada aqui de nuvem negra, uma sinalização de reversão,
voltando para baixo do nível aqui de antiga resistência, de um patamar de suporte, ainda continua funcionando como suporte, porque ainda tem essa região aqui anterior. Se jogar no gráfico 60 minutos vai ficar um pouco mais claro, aqui o gráfico 60 minutos aqui do lado, ficar um pouco mais claro essa região que eu estou comentando de antiga resistência e suporte que se encontra aqui a Petro. Então toda essa região até aqui a faixa dos 13,29 tende a funcionar como suporte. Por enquanto a tendência na Petro no gráfico 60 minutos é de alta. Então o que seria importante para a nossa posição é o próximo candle ser um candle aqui de alta, que é justamente gerar um fundo ascendente lá no gráfico 60 minutos e gerar nova máxima. Por outro lado, se ganhar força aqui para baixo, no início ali do pregão, traz a chance de poder sair dessa posição, até mesmo antes do stop da operação, ficando avaliando logicamente a primeira hora de pregão, o comportamento da primeira hora de pregão em cima de PETR4. Na sequência, vamos então falar de Vale 5. Vale 5, pregão de hoje, queda de 1,04%, ainda para mim não se encaixa a entrada. O ideal, como eu já disse, que ela dê uma patinada um pouco maior e gere sinalização aqui para cima. Arriscando um pouco mais depois principalmente esses 3 candles aqui, considerando que abriu lá em cima e não conseguiu fazer nova máxima e veio aqui para baixo. Considerando esses 4 candles, a gente teria uma das possibilidades de arriscar a compra na superação, seja da máxima de hoje, 29,09, e até sendo um pouco mais cauteloso, a máxima do pregão anterior, 29,11, que aqui, olhando para o G60, é essa região aqui. Então ela veio aqui para cima, mas não conseguiu montar um pivô de alta no pregão de hoje. Então se ela fizer algo nesse sentido, seria uma das alternativas de se buscar uma entrada. Como eu já mencionei, ficaria mais interessante, eu gostaria mais da operação que batesse aqui nesse nível e depois gerasse uma sinalização de alta aí a partir da próxima semana. MDIA 3, ativo que traz a possibilidade de se arriscar uma compra. Eu já tinha comentado esse ativo já na última videoanálise e aqui também continua sendo uma das possibilidades de entrada, gerou uma formação semelhante de um martelo no pregão de hoje. É um ativo que continua dentro de uma tendência de alta, continua em cima de um nível que tem uma boa relevância em termos de suporte, porque se a gente é um nível que é bastante testado, aqui era suporte, aqui virou resistência, aqui novamente resistência e agora vem trabalhando como suporte. Então, uma sinalização de alta aqui nesse ponto, a favor da tendência de alta, faria sentido fazer a entrada. Ou seja, não dá para saber se vai dar certo ou não, mas faz sentido, dentro da minha metodologia, se encaixaria a possibilidade de entrada com stop para baixo aqui da mínima de hoje, R$ 50,11. Depois disso, EZTC3. EZTC3, ativo que chegou a bater num objetivo primeiramente traçado, que foi dos 20,46. Lembrando, eu elevei esse objetivo para R$ 20,79, ficou a 3 centavos do objetivo, apesar de ter sido apenas uma oscilação muito rápida de 1 minuto, que estava ali na faixa dos 20,60, patinando na faixa dos 20,60, 20,55, deu uma pancada para cima rapidamente em 1 minuto e depois voltou. Fez um candle de indefinição. Se olhar para o G60, a gente tem um movimento forte de subida, rompendo tudo, e aqui agora uma correção. Então seria mais provável, vamos dizer assim, ter um movimento aqui para cima, gerar um fundo ascendente e continuar a movimentação para cima. A superação da máxima dessa última hora de pregão, que foi de 20,55, reforça a chance de continuidade do movimento de subida desse ativo. Então, ficaria atento aí a partir do próximo pregão à movimentação do preço. Para quem quer trabalhar com stop mais curto, já um stop de proteção, seria abaixo da mínima do pregão de hoje, R$ 20,18. Então, dependendo de como for a abertura do próximo pregão, avaliando justamente a questão que eu mencionei das 9h30 dos dados de emprego dos Estados Unidos, ficarei atento aí para um possível reposicionamento de stop desse papel. Depois disso, Fibria que teve um pregão mal, queda de 2,48%, mal porque foi contra a nossa operação. Uma operação que a minha expectativa era de pegar um rompimento desse patamar, já tinha feito a entrada até antes, num pivô de alta pelo gráfico de 60 minutos, e nessa entrada a expectativa era que deslanchasse aqui um movimento para cima no rompimento aqui desse topo anterior, que é um topo aqui de 34,73. Ela até abriu já com gap de alta, mas já na primeira hora de pregão perdeu muita força e veio aqui para baixo. Então o stop já tinha reposicionado aqui para a faixa dos 33,70, para a mínima do pregão anterior, podendo aqui trazer o stop para logo um pouco acima, para R$ 33,75 depois desse forte candle de baixa. É um engolfo de baixa em relação ali ao candle anterior, em cima de um patamar de resistência. Então não seria mais interessante a manutenção dessa posição caso venha a perder a mínima do pregão de hoje. Mesmo que ela perca a mínima e volte aqui para cima, não dá para saber se isso vai realmente acontecer.
mas o fato é que tem um sinal negativo em cima de um patamar de resistência e contra a nossa entrada, em termos de gestão de risco, seria coerente sair daqui na perda da mínima do pregão de hoje em 33,75, a mínima 33,76. Depois disso é QTL3. A QTL3 é ativo que está em tendência de alta e vai fazendo movimentos mais curtos aqui nesse momento, no sentido de perdendo um pouco de força na tendência de alta, mas ainda é um ativo que daria para se arriscar alguma entrada na ponta compradora, tentando trabalhar com stop, por exemplo, mais curto. Superação aqui desse topo anterior, um rompimento aqui de 57,26, um stop para baixo do 56,75, que se a gente olhar aqui para o gráfico de 60 minutos, é justamente a formação de do último fundo ascendente. Então, se essa ação rompe aqui para cima, gera a possibilidade de entrada e volta a perder aqui essa mínima, já seria realmente um ponto bem definido em termos de stop, seja pelo gráfico 60 minutos ou mesmo pelo gráfico diário, que é a mínima do pregão de hoje após um rompimento ali de um topo anterior localizado nesse momento em 57,26. Por último, FLRY3, ativo que chegou até a superar a máxima do pregão anterior. A gente já tinha falado desse papel, já tinha passado uma entrada no ativo que não gerou não executou a entrada. Sigo atento no papel, se também gerar o rompimento da máxima do pregão de hoje, gera um pivô de alta no G60, no gráfico de menor periodicidade, e traz uma expectativa de retomada aqui de um movimento de subida, de manutenção da tendência de alta. Para manter essa tendência de alta, vai ser importante esse papel não perder aqui esse patamar dos R$ 28,35, ou seja, é basicamente não voltar para baixo dos R$ 28,63 e nem dos R$ 28,35, principais níveis de suporte nesse momento. Então, também é um papel que está batendo em nível de suporte. Topo anterior já funcionou como suporte, já voltou aqui, testou como suporte. Então, uma nova sinalização aqui para cima seria favorável para uma possível entrada na ponta compradora em termos de swing trading em FLRY3. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.